Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 2 de maio de 2023, celebramos Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 a 30. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus nos fala da unidade entre o Pai e o Filho. E, é claro, também nos convida à unidade, né? Tanto que ele diz, para que eu esteja neles e eles estejam em mim. Então, Jesus nos convida a estar nele, para que ele esteja em nós e nós estejamos em Deus. Lembrando aquilo que nós repetimos nas Santas Missas, porque o céu é agora Deus em nós e na eternidade nós em Deus. E assim, amados irmãos, lembremos, éramos escravos do pecado e prisioneiros da morte. Vamos repetir? Éramos escravos do pecado e prisioneiros da morte. Mas agora pertencemos ao Filho, pertencemos ao Cristo. Compreendamos. A sua fidelidade, amados irmãos, a fidelidade de Cristo apagou a nossa infidelidade. A sua vida, oferecida em sacrifício expiatório, pagou a dívida do nosso pecado. Lembre que a nossa dívida era de morte, porque todo pecado leva à morte. Mas Jesus oferece a sua vida justamente para pagar o preço da nossa morte. E assim, amados irmãos, Ele nos libertou da morte eterna. Compreendamos, amados irmãos, o Filho, na sua encarnação, sendo Deus, se fez igual a nós. Vejam, Jesus se encarnou, Ele era Espírito, mesmo sendo Deus, Ele se fez homem, né? Lembrando aquilo que nós dizemos, e o Verbo se fez carne. Então, Ele se fez em tudo igual a nós, mas como diz a Escritura, exceto no pecado. E não só Ele se fez igual a nós na vida, mas também se fez igual a nós na morte. Agora, amados irmãos, Jesus ressuscitado leva consigo ao céu a nossa humanidade reconciliada. Vejam, quando Jesus sobe ao céu, Ele leva consigo a nossa humanidade reconciliada e em plena comunhão com Deus Pai. Tanto que Ele diz, eu e o Pai somos um. E agora, amados irmãos, a igreja que somos todos nós, precisamos acolher Jesus em espírito e verdade. E como Pedro, devemos permanecer fiéis a Jesus, pois só Ele tem palavras de vida eterna. Pois é, amados irmãos e irmãs, na escuta da palavra e na prática da mesma palavra que amaremos o Cristo. Lembra que Jesus diz? Aquele que me ama, eu e o Pai viremos a Ele, e nele faremos morada. E é claro,
aquele que ama Cristo também guardará a sua palavra. E, amados irmãos, aquele que ama o Filho também será amado pelo Pai. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.